Decisões superficiais levam a desastres fatais. E depois que a gente começou a focar na positivação, eles começaram a crescer R$750 mil por mês só em clientes que estavam inativos, sem perder os clientes ativos. Se o grande tesouro que você tem na sua empresa é a sua carteira de clientes, quem está com a chave desse tesouro e quem está cuidando da atualização dos dados desse tesouro? Ela fala assim, Fabiano, em média, depois que a Venda Mais vem aqui e treina, melhora 20% os nossos indicadores. E por que isso? Porque ela sabe em cada módulo que indicador que ela está olhando ali e depois ela acompanha. E você quer que a sua equipe se desenvolva e você capacita a sua equipe menos do que uma vez por mês. E vocês querem que eles tenham alta performance. E isso não vai acontecer. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Venda Mais. Hoje nós vamos falar sobre a maior pesquisa sobre gestão comercial que já aplicamos aqui na Venda Mais, uma pesquisa muito bacana que foi conduzida pelo Fabiano junto com o Raul, enfim, a equipe da Venda Mais envolvida nesse processo, uma pesquisa para entender um pouco como funciona o processo de gestão, entender um pouco da acuracidade das informações que as pessoas têm trabalhado na gestão comercial. Então, hoje eu estou aqui com o Fabiano. Fabiano é nosso diretor comercial na Venda Mais e, acima de tudo, o Fabiano é um absoluto inquieto. O Fabiano é um cara que gosta sempre de ficar trazendo novas informações, novas soluções, novas ferramentas. Eu falo que ele é nosso diretor comercial, mas ele poderia ser nosso gestor de inovação, porque ele sempre traz novas ideias. E ele foi um dos que colocou fogo nessa pesquisa, porque ele falou, cara, vamos levantar um pouco de informação, porque ele observa muito o que acontece no nosso projeto de consultoria e ele vê, ele vê o que está acontecendo, ele recebe feedback dos clientes, porque ele vende os projetos, então ele vê muito o que está acontecendo nas empresas, ele falou, cara, vamos fazer essa pesquisa, e rapidamente Raul encampou esse projeto junto com o Fabiano, e é sobre essa pesquisa que nós vamos falar hoje aqui. Fabiano, prazer estar aqui com você. Olá, Caetano, olá quem está nos vendo e ouvindo, é um prazer estar aqui novamente no podcast da Venda Mais. E hoje a gente vai trazer isso, alguns pontos dessa pesquisa que a gente fez com líderes do Brasil sobre gestão e processos comerciais. Então, já avisando o pessoal que está nos ouvindo e que está nos vendo, logo na sequência a gente já vai deixar um link para vocês baixarem esse material, ter a versão completa, aqui é só um apanhado dos pontos principais para a gente abordar um pouquinho. Exato. Fabiano, vamos começar pelo primeiro passo de qualquer planejamento, de qualquer processo comercial, que é o planejamento. Que informações relevantes que a gente conseguiu tirar do planejamento, sobre planejamento comercial? A gente tem uma estrutura na Venda Mais que desenvolve o planejamento estratégico comercial nas empresas. Então, essa é uma área que nos interessa muito, porque a gente sempre chega nas empresas para fazer esse planejamento. E eu queria saber quais foram as informações relevantes que você pegou dessa parte do planejamento focado no comercial. Eu acho que um ponto principal aqui foi que a grande maioria faz algum tipo de planejamento. Isso já é muito bom. Mas ainda cerca de 63% faz o planejamento básico. E é aqui que a gente tem que entrar, né? Que legal, está fazendo planejamento, mas o planejamento comercial, ele não pode trazer só quais são os objetivos que a empresa quer atingir. Ela tem que trazer também como é que ela vai fazer ou o que ela vai fazer para atingir esses objetivos. Esse é o principal fator aqui. E a gente não pode esquecer que precisa ser acompanhado com uma certa frequência esse planejamento, porque no papel ele funciona muito bem, ali não tem problema, não tem erro, não tem problema de mercado, não tem concorrente, você coloca tudo ali e você tem a certeza que vai conseguir atingir. E a gente não pode esquecer que o planejamento ele é feito de pessoas, as pessoas que vão trazer esses resultados, as atividades que elas vão fazer que vão trazer esses resultados. Então, a questão da periodicidade, esse acompanhamento, verificar no máximo a cada 3 meses se estão sendo feitas as atividades que foram colocadas no planejamento estratégico comercial e se está dando resultado ou não, e arrumando esse planejamento ao longo desse período é muito importante para atingir os objetivos. E que informação, Fabiano, que deixou mais claro para você que está faltando profundidade no planejamento ou frequência de acompanhamento? Que informação da pesquisa deixou isso claro para você? Eu acho que o principal aqui foi essa questão, né, que 63% colocou que está fazendo um planejamento básico apenas. Tem uma boa parte aqui, um quarto falou que está fazendo um planejamento detalhado. Mas
Via de regra, a gente visita muita empresa, a gente acompanha muita empresa e a gente sabe que existe um planejamento, as empresas são mais organizadas, fazem o planejamento no ano anterior, mas a maioria não revisa, elas esperam que o planejamento aconteça sozinho e não acontece. E a maioria dos planejamentos estão focados muito na parte estratégica e pouco na operação. O que tem que fazer mensal, semanal, diário para conseguir atingir esses objetivos? Você sabe, Fabiano, que eu ia comentar isso aqui no final, mas vou comentar isso já. Se você me dissesse qual foi o ponto central da pesquisa como um todo, em todas as áreas, para mim foi falta de profundidade. Falta de profundidade foi algo que para mim ficou muito latente. Todo mundo faz quase tudo raso, né? Tem uma frase que eu uso desde que a gente começou a fazer planejamento estratégico comercial, que é: decisões superficiais levam a desastres fatais. E para mim, quando a gente faz um planejamento leviano, a gente corre muito risco de ir para desastres fatais. E o que eu percebi em quase todas as áreas, é essa coisa muito leve, muito superficial. Não que as pessoas não estejam incomodadas com isso, porque nas respostas você percebe que eles se incomodam com isso, mas eles continuam superficiais. Entre fazer tudo superficial e fazer algumas coisas em profundidade, muitas vezes é melhor fazer algumas coisas em profundidade para que você tenha segurança em alguns movimentos. E o planejamento é a chave para esse processo, né? Porque se você não tem um planejamento em profundidade, bem distribuído, você vai ter que fazer um monte de pequenas atividades para corrigir essa falta desse planejamento estruturado e bem subdividido. Então, eu queria atenção especial nesse ponto, porque eu vejo que a maioria das empresas fala assim: onde eu vou focar? É tanta coisa para focar. Foca num belo planejamento estratégico comercial. Foca num belo desdobramento do planejamento estratégico comercial. Porque se você garantir isso e o acompanhamento dele, várias outras situações já vão estar retidas aí junto com esse processo. E se você tem que escolher um, porque se você não tem condições de fazer todos, faça um bem feito. O planejamento estratégico comercial e acompanhar os indicadores que sustentam esses estratégicos e as ações para isso é fundamental nesse processo. O que você acha disso, Fabiano? Não, é isso mesmo, Caetano, é isso mesmo que tem acontecido. O pessoal tem feito realmente o planejamento estratégico, coloca lá os objetivos, colocam as metas e infelizmente, às vezes pensa que as coisas vão acontecer naturalmente, né? Coloca uma taxa de crescimento e aí não desdobra isso. Esse desdobramento que é muito importante. Eu acho que a empresa que tem o controle ali do processo, das atividades que vão levar ao atingimento dos objetivos da empresa, ela consegue muita coisa. Ou ela consegue atingir, ou ela consegue aprender e entender o porquê que ela não está atingindo, ou às vezes até porque está atingindo. Mas o pessoal hoje em dia tem feito muito essa questão do planejamento estratégico, muito mais focado em: eu quero atingir esse objetivo de faturamento, esse market share. Às vezes não aborda a parte de rentabilidade e o principal que eu tenho falado aqui, né, não aborda o como atingir. Como? Através de que ferramentas, de que pessoas, de que canais, como vai fazer isso. O planejamento estratégico não pode ser só estratégico. Ele tem que trazer os objetivos, senão realmente eles não vão conseguir atingir esse objetivo da empresa. Perfeito, o planejamento estratégico começa no estratégico e tem que começar, porque às vezes também o planejamento estratégico começa no tático e aí você não tem uma visão estratégica de verdade e ele conecta com o planejamento estratégico da organização, mas ele tem que descer lá do tático, ele tem que descer para a execução, porque é ali que a coisa de verdade acontece. Depois de planejamento estratégico, que é um assunto que se deixar a gente ficar falando aqui, já tivemos podcast sobre isso, eu queria vir para o segundo assunto com você, Fabiano, que para mim é um assunto muito relevante, que é como as empresas cuidam dos dados, né? E eu confesso para você que a pesquisa ela foi muito no básico desse processo de gestão de dados, que é como é que a gente cuida das informações do cliente dentro das empresas. Porque sem informação de clientes hoje em dia a gente não tem nada, porque você vai fazer uma ação de marketing digital, você tem que saber quem são os seus clientes, onde eles estão, como é que você comunica. Você vai fazer uma campanha, vai comunicar com o cliente via WhatsApp, você tem que ter o cadastro do cliente atualizado. Então, vamos começar bem na superfície dos dados, que é como que as empresas cuidam do seu banco de dados, do banco de dados das informações dos seus clientes. Essa parte é interessante, porque aquilo que você falou do raso, né? Se você para na primeira pergunta, você tem uma sensação de que está tudo funcionando. Se você aprofunda um pouco mais, aí você vai ver o que realmente está acontecendo. Um terço das pessoas que responderam, dos leads que responderam, falaram que fazem uma atualização frequente do cadastro do cliente, das informações do cliente.
Mas quando você pergunta para eles assim, qual que é o nível de precisão, de acuracidade desses dados, menos de um quarto falou que a acuracidade é boa. Para vocês terem uma ideia, a acuracidade fala que de 9 a 10, era de 0 a 10, né? De 9 a 10, só 7% falou que tem os dados ali preciso. E isso envolve uma outra coisa, porque a gente está falando da gestão de carteira, uma coisa... diga, Marcelo. 7% das empresas confiam na acuracidade de dados dos clientes. 7% é um número muito baixo. Então, veja que ter o processo, eu cortei o Fabiano aqui só para reforçar esse número, ter o processo não garante nada, porque você vai ver nas respostas, eu atualizo diariamente, eu atualizo mensalmente, mas quanto você confia de verdade nos seus dados? 7% confiam, o resto não confia. Fala mais um pouco desses dados aí, Fabiano. Eu acho que isso é importante, que a gente tem visto muito no mercado, muito nas empresas, essa questão da gestão da carteira de cliente. Alguma coisa não está acontecendo corretamente aqui. E o principal é o fato de que, será que a equipe está ligando para a carteira? Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Será que os vendedores estão entrando em contato com os clientes? Porque se eles estiverem entrando em contato com o cliente, eles estão atualizando essas informações ou no CRM, ou num força de vendas, ou num RP. Esses dados vão estar acurados. Mas será que eles estão só reagindo, só atendendo os clientes que entram em contato com ele? Se eles estão fazendo isso, realmente não dá para confiar nesses dados. Então, precisamos realmente ver quem está cuidando desses dados, quem está cuidando dessa carteira, para ter mais precisão aqui, para melhorar a estratégia de marketing, olhar potencial de mercado, tudo está ali na carteira. Você sabe que isso é super relevante, né? Tem uma postagem que a gente fez, acho que na Venda Mais, faz um tempo, que assim, se o grande tesouro que você tem na sua empresa, um dos grandes tesouros que você tem na sua empresa é a sua carteira de clientes, quem está com a chave desse tesouro e quem está cuidando da atualização dos dados desse tesouro, né? Então é mais ou menos isso que a gente está falando aqui, né? Pô, você tem as informações lá? Tem. Confia nelas? Não. Cara, e a hora que você precisa reagir, a hora que você precisa agir sobre esses clientes, você não tem essas informações. Então, na verdade, assim, eu acho que a gente já falou sobre isso em algum podcast, que assim, a empresa tem algumas funções novas dentro dela que ela precisa respeitar, alguns processos novos que ela precisa respeitar. E para mim, um dos principais processos que ela precisa respeitar é quem cuida dos dados, quem cuida da base de informações da sua empresa como um todo. Aqui nós estamos falando da base de informações de clientes, né? Você pode falar clientes, imagina, você desdobrar isso de clientes, prospects, leads. Quem sabe a gente cuide melhor da nossa geração de leads do que a gente cuida da nossa própria carteira de clientes. Quem sabe a gente tenha mais dado do lead que entra na nossa empresa do que a gente tem na nossa carteira de clientes. Esses dias eu estava conversando batendo um papo com alguns gestores, e aí a pergunta foi assim, cara, tem lead score do cliente, né? Aí eu falei, lead score do cliente, de lead, né? Você tem informação do lead, que score que esse lead tem quando ele entra na sua empresa? E por incrível que pareça, assim, 40% das pessoas que estavam na conversa falaram assim, sim, nós temos. Daí eu falei, você tem um lead score dos seus clientes? Você já mapeou a sua base de clientes para ver se ela é compatível com aquele lead score que você coloca para atrair novos clientes para sua empresa? Ou seja, você conhece de verdade a sua base? Ninguém conhecia. Então veja que é muito louco, às vezes a gente está com mais processo na entrada de clientes do que na manutenção da informação dos clientes que entram dentro da nossa empresa. E isso é muito sério. E eu acho que isso tem tudo a ver, a questão da gestão da carteira, com as próximas perguntas que a gente vai abordar aqui, que fala muito sobre meta, né? Uma coisa boa e interessante é que 56% tem atingido as metas na maioria das vezes. Isso aí a gente fica muito contente. Realmente esse objetivo é o que a gente quer. E quando a gente pergunta para eles quais são os indicadores que eles mais monitoram, disparado, obviamente, faturamento, número de vendas, mas teve um indicador aqui que só menos de um quarto das pessoas que responderam acompanham, que é positivação. E tem tudo a ver com o que a gente está falando da gestão da carteira de clientes. Eu quero me dar a liberdade aqui de trazer até um case de uma consultoria que a gente está realizando no momento, uma empresa B2B, com venda recorrente, com gestão de carteira, que depois que a gente começou a focar na positivação, eles começaram a crescer R$750 mil por mês só em clientes que estavam inativos, sem perder os clientes ativos. Ou seja, quando eu estou olhando para a positivação, eu estou cuidando dos clientes que estão na carteira, os clientes que compram sempre, mas eu também estou olhando para aqueles clientes que estão para ficar inativos ou acabaram de ficar inativos e estou recuperando eles.
E se eu recupero e continuo cuidando muito bem da carteira, isso vai só aumentando o bolo. Você acha que um cliente como esse, uma empresa como essa, não vai conseguir atingir as metas? É lógico que vai, mas é um trabalho muito sistemático, onde a equipe está muito focada ali na carteira em não deixar os clientes que já estão comprando todo mês deles de sair da carteira e olhando para a positivação, olhando para os clientes. Porque é muito comum a gente olhar e ver assim, poxa, o cliente vem positivando, a empresa vem positivando o mesmo número de clientes todo mês, mas são os mesmos clientes que estão positivando? Na sua maioria, não. E quando a gente pergunta se o pessoal está positivando, só 14,5% fala que tem olhado para isso e positivado significativamente. Do resto, não tem feito isso. Então, esse eu acho que é um ponto interessante de a gente falar da gestão da carteira de clientes. Super importante isso e, mais uma vez, onde você coloca o foco e energia, essa área vai se desenvolver, né? Você colocou em positivação, esse cliente colocou em positivação, a positivação vai aumentar, né? E se você colocar em reativação de base, a reativação de base vai acontecer. Se você não coloca foco em nada, nada vai acontecer na sua empresa. Eu quero falar de números aqui, Fabiano, porque acho que tem uns números bem interessantes aqui, porque as pessoas, sempre que nós vamos dentro das empresas, qualquer pessoa da nossa equipe vai nas empresas, as pessoas falam como é que está o mercado. E aqui a gente tem isso, então eu faço questão de ler isso daqui. Vou ler aqui embaixo. Ter atingido as metas? Sim, na maioria das vezes, 56%. Às vezes você já viu que é menos da metade ali, 32%. Sempre 7%, raramente 3,4%. Ou seja, o mercado ele tem conseguido atingir resultados melhores claramente esse ano, e aqui eu vou falar sem muito medo de errar, do que conseguiu atingir no ano passado. Há um movimento crescente de atingimento de resultados, a gente percebe isso nos nossos clientes na Venda Mais, que são fora da curva, obviamente, mas a gente percebe também isso na pesquisa. Toda vez que eu tenho conversado, sim, esse ano está melhor que o ano passado. Está atingindo a meta sempre? Não. Algumas metas eu não estou conseguindo atingir, e quem sabe a principal delas seja rentabilidade, lucratividade, mas meta de faturamento tem sido atingido com as empresas. Então, assim, sim, na maioria das vezes, 56,5%. Isso corrobora com isso que a gente está conversando aqui, né? E se a gente não perguntou, mas se nós perguntássemos, tá pior. Então, esse é um dado que as pessoas sempre perguntam para a gente. E aqui, para falar sobre os indicadores de performance que monitora, passando os dados aqui, faturamento, 91%. Ou seja, todo mundo olha para faturamento, obviamente, né? Número de vendas, né? Quantas vendas são realizadas no mês? 79%. Veja só, número de vendas, quantas vendas são realizadas no mês é número primordial. Tem que 100% olhar para esse número, porque isso indica muito saúde da sua empresa. Muitas vezes o cliente faz mais vendas, ou se você é varejo, mais clientes compram na sua loja, e tudo isso acontece. Taxa de conversão, 53%. Olha só, taxa de conversão. E aqui eu volto a falar um pouco de um processo que a gente está muito viciado, que é o processo de geração de lead. Se eu perguntar no funil, se você sabe a sua taxa de conversão no funil digital, as empresas que têm funil digital, e a maioria hoje em dia tem, você tem esse número na ponta da língua, mas quando eu pergunto taxa de conversão, 53,5% só acompanham taxa de conversão. Ticket médio, 68% das empresas acompanham o ticket médio. Veja, significa que 30% das empresas, 32% ou 31,5% das empresas não acompanham o ticket médio. Ticket médio é saúde. E o mais preocupante, que foi o que o Fabiano falou aqui, positivação. 22,9% das empresas acompanham positivação. Para mim, depois tem CAC, LTV, margem de contribuição, 5,1%. Positivação, eu não tenho dúvida, e o Fabiano reforçou esse ponto aqui, ele é fundamental. Positivação é o primeiro indicador de saúde da sua carteira de clientes. Porque quando a positivação começa, clientes ativos. Clientes ativos você pode ir bem no mês, mal no outro mês, bem no outro mês, e seu cliente ativo não muda tanto. Agora, a positivação é imediato. A positivação é o cara teve um pico de pressão. A positivação é um pico de pressão, assim. Ele cai no mês, você tem que olhar o que está acontecendo. Quem caiu, quem perdeu positivação, o que mudou. E é um número, para mim, tão sensível dentro das organizações, e só 22,9% das empresas que responderam à pesquisa acompanham positivação de verdade. Esse número é muito baixo e ele é muito sensível para mim na organização. Porque o desastre que acontece lá na frente começa com a positivação que cai hoje, a não ser que, obviamente, você tenha uma estratégia de reposicionamento do seu faturamento, do seu cliente, do seu perfil de cliente. Mas 22,9, esse número muito bem trazido aqui pelo Fabiano, é um número muito chocante, né? As empresas estão olhando para faturamento,
As empresas eventualmente estão olhando para número de vendas e depois, para mim, para baixo ali, é tudo muito desastroso a maneira com que as empresas têm olhado para os seus dados. Então, veja, a gente fala há quanto tempo, né? Pô, vivemos dados são o novo petróleo. São informações básicas que qualquer empresa tem na mão. Positivação, são números muito simples que qualquer empresa tem na mão. São informações muito básicas para as empresas não controlarem, sabe? E a gente sempre fala, cara, defina 5 pontos importantes e controle esses 5 pontos que a gente chama de sinais vitais da sua empresa, controle esses 5 pontos profundamente. E o que eu vejo é que a maioria das empresas não está controlando informações básicas e fundamentais da sua organização. Fabiano, próximo ponto aqui é sobre inside sales, né? Inside sales é um ponto super importante, que são, na verdade, muitas vezes, inside sales são canais de vendas que as empresas estão tentando diversificar. O que as empresas falaram sobre inside sales, sobre a ferramenta inside sales e como elas têm utilizado esse processo? Eles colocaram aqui que a inside sales tem sido a principal estratégia para 25% das empresas que responderam. E que eles possuem inside sales, mas não é a principal estratégia, 39%. Eu vejo isso como um fator bastante relevante, né? As empresas têm se questionado muito e a gente tem ajudado nesse questionamento da implantação de células de inside sales, de células de equipe de vendas internas. Por que da importância isso? Falando inclusive de positivação, de gestão da carteira, o inside sales é excelente como uma estratégia de complementar para a retenção do cliente. Eles conseguem falar com muito mais clientes, eles conseguem entender o porquê os clientes pararam de trabalhar com a gente, pararam de trabalhar com a empresa. Então, o Inside Sales tem ajudado muito nisso. Inclusive, só voltando um pontinho lá, quando a gente fala de taxa de conversão e positivação, taxa de conversão é um indicador mais difícil de encontrar do que positivação. Porque positivação eu posso acompanhar pelo financeiro. Para quem foi que vendi nesse mês? E eu consigo olhar a positivação. Taxa de conversão, se você não tem um CRM, você não consegue acompanhar. Porque se você não tem a equipe lançando todas as propostas e mostrando o que ganhou e o que perdeu, você não tem taxa de conversão. Então, positivação é muito simples de acompanhar. E quando você coloca uma equipe de inside sales, você começa a ganhar um pouco disso. Você é obrigado a ter um CRM, você é obrigado a ter um acompanhamento maior dessa equipe, você consegue ter estratégias mais rápidas, você consegue agilizar, você chega, literalmente a gente chega falando assim, olha, falta 5 dias para acabar o mês, pega essa lista aqui e liga para todos esses clientes aqui, não deixa eles ficarem inativos, não deixa eles passarem o mês sem comprar. É muito mais rápido, é muito mais ágil na retenção dos clientes. Então, tem sido uma estratégia muito boa para se utilizar nas empresas. Isso é super importante e a gente precisa, enfim, fazer uma análise bem profunda sobre isso, porque concordo com o Fabiano. Quando nós implantamos nos nossos clientes estruturas de inside sales, ou aprimoramos as estruturas de inside sales nos clientes, a primeira coisa que o cliente fala é assim, qual é o resultado que você garante que eu vou ter? Essa é a primeira pergunta. E eu tenho certeza de falar o seguinte, com certeza a sua positivação vai aumentar, né? Porque um canal de vendas como Inside Sales vai aumentar sua positivação. Às vezes o cliente fala, minha venda vai aumentar, eu falo, cara, sua venda tende a aumentar, aumentando a positivação. Mas eu garanto que a sua positivação vai aumentar e vai aumentar de uma maneira super expressiva, enfim, uma venda com custo mais baixo, com um aumento de mix, com tudo isso. Então, esse canal de Inside Sales, eu até fiquei surpreso com o número, né? O número de principal estratégia de ampliação, 25%. Sim, tem Inside Sales, mas não é a principal estratégia, 40%. Não, mas estamos planejando 18%. Não, e não temos planos de implementar 10%. Ou seja, 30% não 30% das pessoas que nós ouvimos, dá para dizer 40% quase, porque tem uns extras ali embaixo, quase 40% das pessoas não tem inside sales, não tem um canal de venda interna, e isso é muito perigoso, porque a gente fala que o canal de venda interno o inside sales, não só como uma ferramenta de vendas, a gente chama de central de inteligência em vendas, que é o que o Fabiano estava ilustrando ali, mas como uma ferramenta de fazer contato com o cliente, de pesquisar a satisfação do cliente, ou seja, uma estrutura interna de contato direto com o cliente, aumenta muito a efetividade e a qualidade da informação do cliente que chega para dentro da empresa. Porque senão chega lá na ponta, no vendedor, no representante comercial, passa por ele,
A informação vem do cliente, passa pelo vendedor, pelo representante, passa pelo regional e aí chega na empresa. Ela já chega distorcida. Quando você tem informação ali perto, você tem muito mais acuracidade nessa informação e você pode monitorar se o seu processo comercial está acontecendo da maneira que você gostaria que acontecesse, além de melhorar mix, melhorar a positivação, além de melhorar tudo isso que a gente já sabe que acontece e no final acaba representando um percentual super e parar de perder clientes, né? E acaba representando um percentual super grande da venda e da efetividade de gestão de carteira das empresas. E isso é super importante. Então a gente vê aqui que quase 40% ainda não usam um canal de vendas que para nós é fundamental dentro desse processo, né? Fora outros canais digitais também estão muito por aí. E aí tem uma pergunta ali, voltando à positivação, a gente fez um vai e volta aqui, tem conseguido aumentar a positivação de cliente efetivamente? E aqui, para mim, é um diagnóstico de tudo o que o Fabiano já falou e o que a pesquisa já disse, né, Fabiano? Eu quero voltar aqui à positivação de clientes, porque tem uma pergunta aqui, efetivamente, que tem conseguido aumentar a positivação de clientes, né? E olha só as informações. E para mim isso é quase um diagnóstico já das respostas. Sim, mas de forma modesta. Sim, mas de forma modesta significa não. De verdade, não. Está ali, para lá e para cá, para lá e para cá. 56,7%. Não, mas mantemos o mesmo nível. 14%. Não temos tido dificuldade. 10%. 10% fala, cara, está crescendo minha positivação. E 4% fala, eu não tenho de verdade esse controle. Ou seja, 56,7% está conseguindo crescer positivação de forma modesta. Ou seja, a própria pergunta é um diagnóstico de tudo que a gente falou aqui, do planejamento, do canal de vendas, do acompanhamento de positivação e tudo isso. Isso é um dado muito relevante, né, Fabiano? É isso mesmo, porque você acompanha de perto e aí, se eles olham para os números assim, quantos clientes têm comprado de mim mensalmente? E olha que a maioria não olha. Mas digamos que eles estejam olhando isso, é muito distorcida essa informação. Você olha, olha, 700, 800, 1000 clientes têm comprado comigo mensalmente. Você pode olhar através dos anos e falar assim, esse número tem crescido, tem caído, mas a grande questão aqui são os mesmos clientes? E é interessante porque a gente começa a olhar assim, quantos foram os clientes que compraram recorrentemente, quantos foram os novos que entraram, e quantos foram os que saíram da carteira. Tem empresas perdendo 25% da carteira anualmente. Ou seja, não que isso aconteça dessa forma, mas se fosse uma conta burra, a gente está falando assim que ele perderia a cada 4 anos, ele está com a carteira completamente nova. Então, essa questão da positivação é muito importante. E ainda a gente tem as lideranças olhando muito para número e muita cobrança em cima da equipe para trazer o resultado, mas não está direcionando a equipe para o jeito mais fácil de alcançar esse resultado, que é mantendo os clientes na carteira, porque lead vai entrar o tempo todo, cliente novo vai entrar o tempo todo. Se eu mantenho os clientes na carteira, é o jeito mais fácil. E vendedora que está ouvindo a gente aqui, o jeito mais fácil de você bater a meta, o jeito mais fácil de você começar o mês já com boa porcentagem da sua meta batida é não perder clientes. Manter os clientes que estão na carteira, você já vai entrar lá com 70%, 80% da sua meta atingida no mês. O restante você vai buscar nos clientes que estão inativos, vão ter os clientes novos que vão estar entrando durante o mês e vocês vão estar trabalhando isso, mas é assim, não vai começar do zero todo mês. Mantenha os clientes, não perde os clientes que vocês vão conseguir atingir a meta muito mais fácil. Legal. Fabiano, aqui tem duas perguntas que são muito loucas aqui, né, nas informações, né? A gente perguntou sobre se a pessoa tem processos de vendas bem estruturados, e aqui, olha só que doideira. Tem processos de vendas bem estruturados? 9,2% disseram sim, temos processo de venda bem estruturado. 67% falou assim, sim, mas pode melhorar. Né? E aí você tem mais ou menos 25% que falou que não está satisfeito ou não tem um processo de venda bem desenhado. Ou seja, 25% das empresas que preencheram essa pesquisa que não tem um processo de venda bem estruturado. Mais 66,7% disseram que sim, tem, mas pode melhorar. E aí a próxima pergunta é o que você mudaria na sua área comercial? E aí, com 71% significa processo de vendas, né? E o primeiro e 55% tecnologia e estratégias de marketing. Então, veja que maluco isso, né? Sim, tem o processo de venda, mas precisa melhorar. E o que mudaria na sua área comercial? Processo de venda. Que leitura que você faz dessas informações aí, Fabiano? Como é que você lê isso daí? Porque há
uma inquietação, né? Nada está pronto. A sensação que eu tenho é essa hoje em dia, né? Tudo está em construção o tempo todo e se não tiver, já ficou velho. É isso? Eu poderia mudar essa pergunta. O que mudaria na sua área comercial para o que você criaria na sua área comercial? Porque quando a pessoa fala assim, o que você mudaria na área comercial é o processo de vendas. Mas se a gente perguntar para eles assim, você tem processo de vendas? Ele tem um processo financeiro, um processo da logística, um processo comercial na qual como é que eu coloco o pedido para quem vai, mas quando você fala assim, você tem um processo de vendas realmente que você pode chamar de seu? Isso daí a maioria ainda, infelizmente, não tem. Você tem um funil de vendas bem estruturado, uma jornada do cliente ali dentro da empresa fluida, que aconteça de uma forma bem tranquila. Como é que os vendedores trabalham, para quem que eles têm que ligar naquele mês, para quem que eles têm que contatar, em que ordem eles têm que fazer isso, como eles abordam esses clientes, o que eles falam com esse cliente, como é que ele tem que passar um orçamento, como é que ele faz uma venda de mix melhorada para aquele cliente. Se você começar a entrar nisso mesmo, você vai ver que, na verdade, aqui não é o que eu mudaria, ou o que eu mudaria na empresa, é o que eu criaria. Porque a grande maioria das empresas está carente de ter um processo estruturado comercial. Isso a gente só consegue, lembrando que a gente só consegue melhorar um processo ou deixar ele mais eficiente depois que a gente tem ele. Então não dá para deixar a equipe comercial mais eficiente se eu não tenho um processo claro. Primeiro eu estabeleço um processo claro, que vai facilitar, inclusive, o meu acompanhamento da equipe, eu coloco toda a equipe na mesma régua e eu estou avaliando eles da mesma forma. E aí eu consigo melhorar a eficiência do meu time. Eu não consigo melhorar a eficiência do meu time se eu não tenho um processo claro. E a maioria, hoje em dia, não tem esse processo. E a desculpa é tudo muda o tempo todo. Mas se você não tiver um processo, como diria o Fabiano, a gente repete isso muito. Se você não tem um processo, se você não tem uma rotina, você não tem como aprimorar. Você não aprimora o caos, você aprimora o processo e a rotina que você tem. Então não se frustre quando você não consegue ter um processo e uma rotina, ou quando você está aprimorando o seu processo e a rotina, falar, Caetano está mudando o tempo todo. Eu falo, você tem uma base? Tenho. Eu tenho um processo e tenho uma rotina. Então vai continuar mudando o tempo todo. Agora, se você não tiver um processo e uma rotina, você não tem como aprimorar. E não tem como aprimorar hoje em dia é a morte da sua organização. Então você precisa ter uma base para aprimorar. Crie um processo e uma rotina simplificado. Ontem mesmo estava num cliente nosso de aceleração comercial e eu desenhei um processo super simples no Flipchart. Falei assim, cara, esse é o processo. Né? E aí começaram a falar, vamos dividir isso nisso. Eu falei, não vamos dividir nada. Vamos começar desenhando esse processo. Mais grosseiro e mais simples. Ok? Ok. A hora que a gente estabilizar esse processo um pouco, a gente vai fazer subdivisões dele. Porque se a gente fizer subdivisões agora, a gente não vai conseguir ter. Teremos um processo simples e vamos acompanhar de perto esse processo e aí nós vamos começar a subdividir. Esse é o jogo. Sabe? Então, não queira criar uma rotina maluca, não queira criar processos malucos. Crie o simples, crie o básico. Como o Fabiano falou, vamos parar de perder clientes. O que nós temos que fazer? Isso, isso, isso. Vamos trabalhar melhor isso daqui. O que nós vamos fazer? Isso, isso, isso. O que mais nós vamos fazer? Nós vamos consolidar esse processo. Nós vamos estabilizar isso daqui. Faça o simples, faça o básico, sabe? Para que você consiga ter o que aprimorar. Senão você fica o tempo inteiro mexendo em tudo e você não tem uma base para aprimoramento. E um dos pontos, Fabiano, engatando aqui sobre aprimoramento é a capacitação, né? É o desenvolvimento, é treinamento, é tudo isso. E aí as informações, elas continuam sendo terríveis. Nós temos a maior pesquisa sobre capacitação de vendas. Karen Jarjevski já esteve aqui, nossa sócia na área de capacitação corporativa, já esteve aqui falando sobre isso e os números, infelizmente, não melhoram sobre capacitação, né? Eu vou ler os números aqui, Fabiano, para você ficar como um comentarista dessas informações. Você investe em treinamento? Sim, regularmente. 29% das empresas. 29% faz treinamento regularmente. Ou seja, se você treina regularmente, se você desenvolve sua equipe, se você capacita a sua equipe, certo? Isso é o diferencial competitivo hoje no mercado. O Raul sempre fala isso é super importante. Sim, regularmente, 29%. Sim, mas de forma esporádica. Aquele perigo, né? Lá de vez em quando, 56%. Certo? E tem 16% que de verdade não treina. Né? Mas os números, para mim, eles são muito preocupantes, porque se você pegar 56% de forma esporádica, enfim, de verdade mesmo, 30% das empresas pesquisadas capacitam as suas equipes. E aí, quando a gente vai para os números, a gente fica pior ainda nesse processo.
Mensalmente, 8%. 8% das empresas capacitam mensalmente a sua estrutura comercial. Eu não sei se isso é uma miopia no processo de capacitação, porque se você pensar que toda reunião deveria ser uma capacitação, toda reunião deveria ter um momento de capacitação dentro da reunião, quem sabe vocês até façam mais, as empresas façam mais, mas elas não percebem isso de verdade como um momento de capacitação. Mas efetivamente a resposta foi mensalmente 15%, 8%, certo? Anualmente 15%, semestralmente 12%, trimestralmente 15%. E eu sempre falo isso antes do Fabiano entrar aqui para comentar essa bateria de informações. Pensa que você é um corredor e que você quer correr uma prova de 10 quilômetros e você treina menos do que uma vez por mês. Como que vai ser o seu resultado? Vai ser um desastre. Então, muitas vezes você tem a sua equipe e você quer que a sua equipe se desenvolva e você treina a sua equipe, capacita a sua equipe menos do que uma vez por mês. E vocês querem que eles tenham alta performance. E isso não vai acontecer. Fabiano, comente essa pancada de informações aqui para mim, que é muito frustrante ver isso como resposta. Sim, inclusive, Caetano, isso porque a gente não perguntou o que eles treinam a equipe, né? Por causa que às vezes esse mensalmente está treinando um produto que está lançando, está treinando a parte técnica, às vezes está terceirizando, quando você é uma distribuidora, você está terceirizando o treinamento para as fábricas, para as indústrias. Então, toda semana vem alguém aqui e treina sobre um produto e tudo mais. Mas como é que está o treinamento da equipe? Treinamento, obviamente, que sobre o produto eles têm que estar na ponta da língua, eles têm que ser muito bons mesmo. Mas como é que está o treinamento deles na parte de técnicas de vendas? Como é que está o treinamento deles na parte de processos? Se você falou que você tem um processo aqui, como é que está o treinamento em processo? Processo não é um playbook que você entrega para eles, lê e fala assim, segue isso. Eles não vão seguir, não funciona assim. Você tem que treinar eles no processo. Como é que está o treinamento de vocês em relação ao mercado e aos concorrentes, que é uma coisa que quase ninguém treina? Porque quando a gente treina só no nosso produto, a gente está falando de características e vantagens de utilizar nosso produto, a gente está mandando o nosso vendedor para campo completamente despreparado. E eu vou explicar para vocês o porquê. Ele chega lá acreditando que o produto não tem defeito, não tem problema, é o melhor do mercado. E no primeiro cliente que ele bate lá, o cliente chega e fala assim, pô, o seu concorrente faz a mesma coisa e tem um preço menor. E aí o vendedor já vai ligar para o gerente e verificar se dá para mexer em alguma coisa em preço, porque ele não é treinado em argumentos, ele não é treinado em objeção, ele não sabe quem são os players que estão no mercado e como é que eles estão atuando. Então, treinamento de produtos, treinamento dos processos comerciais para melhorar a eficiência, treinamento de técnicas de vendas e treinamento do mercado concorrente, quem compete com a gente, quem não compete, no que concorre, isso tudo é muito importante, é muito relevante. E quando a gente fala que tem um treinamento, 8% treina mensalmente, a gente precisa ver, inclusive, assim, no que treina, né? Esse mensalmente. Fabiano. Veja, o Fabiano desdobrou, né? Você tem treinamento de técnica, você tem, não, falando comercial, você tem treinamento de técnica de vendas, tem treinamento sobre produtos, você tem treinamento sobre mercado e concorrência. E se você treina menos do que uma vez por mês, como é que cabe tudo isso dentro do seu processo, né? Eu vou dar aqui meu depoimento, né? O Fabiano, já falei, é nosso diretor comercial, e eu acompanho reuniões do Fabiano, e eu acho muito bacana, porque toda reunião do Fabiano tem um treinamento, toda reunião. Então eu posso falar friamente assim, a nossa estrutura comercial capacita toda semana, certo? Fora as capacitações que o Fabiano faz dentro do processo, né? Ou seja, pode melhorar? Sempre pode melhorar. Mas veja, você fazendo toda semana, mesmo que você tenha a melhorar, a soma, a frequência, faz com que as lacunas vão sendo fechadas, né? Então, assim, você tem que encarar a capacitação como um processo, né? A gente fala muito isso na Venda Mais, capacitação não é evento, é processo, Karen fala muito sobre isso, e a gente precisa olhar e falar assim, cara, de verdade, eu poderia fazer vários pontos de contato com a minha equipe como um processo de capacitação. Mas não, eu faço reunião para cobrar, eu faço reunião para motivar, eu faço reunião para falar novidades, e eu não uso a reunião que eu tenho semanalmente como uma estrutura de capacitação, como um momento de capacitação na minha equipe. Então, Fabiano, claro que ele exige números, ele orienta, ele pega, ele fala de lacunas, ele atormenta a equipe muitas vezes, porque cobra, faz parte do processo, certo? Acompanha o que está acontecendo, mas acima de tudo, toda reunião tem um momento que seja de 10 minutos de treinamento. Ou seja, hoje eu posso dizer, sem medo, que a nossa equipe na Venda Mais,
a nossa equipe comercial, ela é capacitada toda semana. Às vezes a capacitação é mais longa do que a própria reunião ali, que é com dados, com informações. Então você precisa entender que capacitação não é só o momento que você coloca alguém lá na frente para capacitar. Todo ponto de contato que você tem com a sua equipe é uma oportunidade de capacitação. Então a gente precisa virar essa chave. Porque nada aprimora no seu processo comercial, nada aprimora no seu resultado que não seja capacitando. Tem jeito? Tem. Botando mais gente para fazer mais coisa, mais tecnologia, mais não sei o que, não sei o que. Mas não é isso. Você ganhar eficiência, só tem um jeito de ganhar eficiência: capacitação. A gente fala tanto que o Brasil é um país que tem uma eficiência produtiva baixa, porque as pessoas não estão preparadas para produzir bem, e quando a empresa tem a oportunidade de capacitar para melhorar a produtividade do seu próprio time, ela investe. Só 8 ou 9% das empresas capacitam todos os dias. Eu sei que muitas delas capacitam mais, porque tem reuniões e acompanham não sei o quê. Mas veja que nós precisamos reorganizar a visão nossa de capacitação, e essa visão ela é super importante, senão ela não vai acontecer. E aí tem um outro ponto aqui, né, Fabiano? Os números, deixa que eu fico falando aqui. Sua equipe de vendas está satisfeita com o treinamento oferecido, né? Aí você pega muito satisfeito, 3%, né? Satisfeito, 27%, moderadamente satisfeito, daí para baixo, quase 70%, quase 80%, 70%. Ou seja, e eu também vejo que muitas empresas não medem a satisfação, ou mais do que satisfação, a efetividade da capacitação, né? Que eu acho que é algo super importante para a gente medir, né? Mas se a gente nem treina com frequência, como é que a gente vai medir satisfação sobre, ou resultados sobre a capacitação? Caetano, aqui, inclusive, eu quero trazer um case muito interessante que, primeiro, o líder precisa participar dos treinamentos. Eu não estou nem falando de ele dar os treinamentos. Às vezes é ele, às vezes ele terceiriza essa função. A Venda Mais está aí para isso, realmente, para ajudar nesses treinamentos. Mas é muito importante o líder participar. E às vezes o líder abre, coloca a equipe lá dentro e sai. E deixa a equipe sendo treinada. E aí depois tem conflito lá na frente. A equipe está sendo treinada, está sendo direcionada, e a gente está falando o que eles precisam fazer, e depois eles chegam para a liderança e vão fazer alguma coisa, e o líder breca ali e fala: não quero desse jeito, eu quero de outro jeito. O líder tem que participar, ele tem que entender que o treinamento nada mais é do que uma criação de um processo comercial. Porque depois ele pode sentar do lado da pessoa e entender por que ela não está performando. Porque a pessoa não é binário, ou ela vende ou ela não vende. A venda é uma consequência de uma série de coisas certas que ela faz ao longo do caminho. A gente chama aqui de passos da venda, na Venda Mais. Então, o líder, quando ele está acompanhando isso de perto, ele consegue saber assim: olha, você está errando aqui no levantamento de necessidades. Você não está entendendo direito o que o cliente precisa. Olha, a proposta sua de valor está fraca. Você pulou essa e essa etapa. Então, quando o líder está próximo ali do treinamento, está acompanhando e depois está acompanhando individualmente, ele consegue, inclusive, mensurar o que a equipe, de forma geral, está tendo mais dificuldade. E essa questão de pós-treinamento também é muito importante. A gente tem um case interessante aqui na Venda Mais, de um cliente nosso, que ela olha os módulos que vão ser treinados e ela fala assim: nesse módulo eu vou estar olhando esse indicador aqui. Chega nesse nível de acuracidade. Esse módulo vai melhorar esse indicador. E ela sabe se a pessoa está acompanhando, se está aplicando ou não o que foi treinado, porque ela fala assim: Fabiano, em média, depois que a Venda Mais vem aqui e treina, melhora 20% os nossos indicadores. E por que isso? Porque ela sabe em cada módulo que indicador que ela está olhando ali e depois ela acompanha para saber se esses indicadores estão melhorando ou não. A maioria não faz nenhuma avaliação depois para saber assim: será que o pessoal absorveu o que foi passado? E o mais importante ali não é o dia do treinamento, é o dia seguinte, onde a liderança vai estar acompanhando muito de perto para verificar se a equipe está aplicando o que aprendeu. Não é só treinar, terceirizar a responsabilidade para quem está treinando é muito fácil. O líder tem que falar assim: eles estão aplicando o que aprenderam? Se não estão, não adianta nada. Então isso é muito importante também. Perfeito. Você vê que as informações elas vão se entremeando, né? E elas começam a dar respostas muito claras. E nessa conversa aqui a gente consegue avaliar muito o processo comercial. Fabiano, mais alguma informação que você considera relevante da pesquisa? Que a gente já está aqui com o nosso tempo quase estourando aqui do nosso bate-papo? Não, eu acho que o mais importante, depois todo mundo vai ter acesso, são mais de 30 perguntas que tem lá, mas o mais importante é realmente a gente trazer essa reflexão, né? Como é que estão os meus processos comerciais, como é que está a minha gestão, a minha liderança comercial,
que eu sempre falo, por mais que a gente faça, é a liderança que move essa engrenagem. Se o líder não quiser, as coisas não funcionam. Se o líder não está ali acompanhando a equipe, direcionando, entendendo aonde está a fragilidade e trabalhando essa fragilidade para melhorar a equipe, não vai dar nada certo. Então, eu acho que o mais importante aqui dessa pesquisa é essa reflexão sobre como é que está a minha estrutura, como é que estão meus processos comerciais, como é que está a minha liderança, minha gestão e o que eu posso fazer para melhorar isso. E começa com uma coisa por vez, né? Um planejamento estratégico comercial, sim, com certeza, é muito importante. Eu acho que tem que estar muito claro na cabeça da liderança, na cabeça da liderança de forma geral da empresa, é assim, o que e como eu vou fazer para atingir os resultados da empresa. Se você não tem esse controle, é um papel, é só um desejo, é uma esperança, é quase uma fé de que as coisas vão acontecer. E aí, quando o mercado cresce, você cresce, mas você podia crescer muito mais. Quando o mercado cai, você cai com todo mundo, mas você podia cair muito menos ou nem cair. Então, comece devagarzinho, comece analisando cada ponto aqui que você falou que está moderadamente satisfeito ou que está fazendo mais ou menos. Pega aquele ponto e comece a trabalhar. Não precisa fazer tudo de uma vez. Vai fazendo um por vez que daqui a pouco você está fazendo muito melhor a sua gestão, vai ter um processo muito melhor na sua empresa. E analisando as respostas aqui, eu tenho um ponto super importante. Muita gente vai ouvir esse podcast e vai falar bem assim, pô, vocês não falaram de custo de aquisição de clientes, vocês não falaram de lifetime value, LTV, vocês não falaram de alguns nomes da moda, né? É que quando a gente fez a pesquisa, quando nós perguntamos sobre controle de alguns indicadores, esses indicadores são acompanhados de perto por menos de 5% dos que responderam a pesquisa. Então, o custo de aquisição de clientes e LTV, que são dados super relevantes, são acompanhados por menos de 5%. Ou seja, é a exceção da exceção do mercado, né? E aí você vai falar assim, pô, Caetano, como que a gente fala sobre isso? Primeiro, esse é um assunto para outro podcast, né? Esse podcast tem a ideia de dar um diagnóstico, né? Passar para vocês o que acontece no mercado, mas, acima de tudo, mostrar que muitas vezes nós não estamos fazendo o básico, né? Acompanhar indicadores básicos em profundidade, capacitar a equipe para que façam o melhor e não só saber o que fazer, mas como o Fabiano já falou algumas vezes aqui, como fazer, né? Como deve ser feito. Enfim, a gente vê que a estrutura comercial ela está sendo feita, como eu disse lá no começo desse podcast, tudo tem sido feito mais ou menos. O acompanhamento está mais ou menos, a qualidade do banco de dados está mais ou menos, a rotina está mais ou menos, a capacitação está menos, a capacitação está bem menos, não está nem mais ou menos. Enfim, a gente está com um processo muito raso de gestão. E essa é uma exigência importantíssima sobre líderes que estão aqui nos ouvindo e sobre corporações. Se a gente de verdade não olhar profundamente sobre esses fatores, qualidade de banco de dados, qualidade de informações, a gente vai gastar uma energia muito grande, porque se você não tem qualidade nos dados, nas informações, no acompanhamento, você vai acabar tendo que fazer de uma maneira bruta, ou seja, com mais investimento para que você consiga atingir seus resultados. Ter qualidade nas informações, frequência na maneira que você acompanha, frequência na maneira que você capacita, faz com que o seu investimento possa ser menor. E o que a gente tem visto são empresas derramando dinheiro para atrair novos clientes, mas não controlando em nada a jornada de verdade desse cliente dentro da organização, e isso faz com que elas tenham que ter cada vez mais investimento para conseguir atingir seus resultados. Então, essa foi a nossa grande pesquisa. Eu queria deixar aqui uma consideração para o Fabiano, uma consideração de encerramento. Qual é a sua percepção, Fabiano, sobre esse processo? Algo mais a dizer? O que você tem a falar? Só complementando o que você falou, né, o quanto que as empresas estão derramando de dinheiro para atrair clientes, assim, quanto dinheiro a gente está gastando para cuidar desses clientes e segurar esses clientes. E o mercado está muito aquecido, então todo mundo sabe como está difícil contratar mais pessoas para trabalhar e às vezes a gente está contratando por pura falta de eficiência. A gente está querendo colocar mais gente para atender, mais clientes para tentar vender mais, quando a gente poderia ter processos mais claros, com um acompanhamento melhor, mais eficientes e uma empresa mais robusta. A gente não precisa gastar tanto dinheiro assim para cuidar bem dos clientes. Só precisa ter processo claro. Esse aqui é um ponto que eu queria deixar como reflexão para os empresários, para os líderes comerciais.
Bacana. Obrigado, Fabiano, pela sua participação. Obrigado por ter acompanhado e desenvolvido juntos essa pesquisa. Raul hoje não participa, mas também Raul foi super importante nesse processo da pesquisa. Como sempre, né? Alguém que provoca o tempo todo. E eu quero dizer para vocês o seguinte: baixem a pesquisa, olhem a pesquisa e, acima de tudo, façam mais uma vez uma análise dessas respostas e das perguntas também, porque isso é um excelente checklist da sua organização no que tange a área comercial. Muito obrigado por participar com a gente do podcast Venda Mais. Lembre sempre, mande suas perguntas, recomende, faça uma leitura, só uma leitura disso daqui junto com a sua equipe comercial, com a sua diretoria, já é um exercício enorme. Então baixa aqui a resposta, faça uma análise e a gente se encontra no próximo podcast Venda Mais, tá bom? Grande abraço e até lá.